Minhas mãos, calejadas pelo tempo e pela lida, deslizam sobre o tecido macio. A agulha dança, guiada por uma memória que tece cada ponto com a precisão de quem já viu muita coisa. Me chamo Adelina Ferreira dos Santos, e as rugas que emolduram meu rosto são o mapa de uma vida longa, marcada por sol inclemente e noites estreladas do sertão de São Domingos. Ah, São Domingos! Um lugar onde o tempo parecia se arrastar, cada dia com o peso de uma pedra, mas onde a vida, paradoxalmente, pulsava com uma força teimosa, agarrada à terra seca. Lembro-me do cheiro inconfundível do café coado na hora, um aroma que se misturava à poeira fina que levantava do chão batido, pairando no ar como um véu constante. O cacarejar das galinhas era a melodia matinal, um despertar rude, mas familiar. Cresci ali, entre os mandacaros esguios que desafiavam, a seca e as pedras que pareciam brotar da própria terra. A vida, para nós, era uma lição constante, aprendida na prática, sem espaço para delicadezas. Minha mãe Benedita, uma mulher de fibra, dizia que eu já viera ao mundo com um quê de diferente. Não chorei com o berro costumeiro dos recém-nascidos, mas abri os olhos grandes, escuros, como se já carregasse em mim o entendimento silencioso das coisas. Talvez ela estivesse certa. Desde muito cedo senti que a vida me ensinaria à sua maneira, sem rodeios, com pouca ternura e muito trabalho. Meu pai, Severino, era um homem de poucas palavras, mas de uma força que se via no corpo rijo e no olhar, profundo que parecia carregar a sabedoria da terra. Trabalhava no roçado de sol a sol, a enxada como uma extensão do seu próprio corpo. Mesmo exausto, ao cair da tarde, encontrava tempo para se sentar na rede, sob o céu estrelado, e nos contar causos, histórias da região, lendas de animais falantes e de almas penadas que vagavam pela caatinga. Suas mãos eram ásperas, marcadas pelo trabalho duro, mas sua alma era mansa, um porto seguro para nós, seus filhos. A vida, no entanto, foi cruel com ele. Levou-o cedo, aos 34 anos, vítima de uma febre implacável, da fraqueza que a falta de recursos médicos permitiu que o consumisse. Naqueles tempos, nossa medicina era a reza fervorosa, o chá amargo das ervas e a fé inabalável. A morte do meu pai abriu em mim um buraco que nunca se fechou completamente. Eu era apenas uma menina, mas senti a terra fugir dos meus pés. A segurança se esvair como água entre os dedos. Minha mãe, coitada, ficou viúva, com 5 filhos para criar. Um fardo pesado demais para uma só mulher. Ela se tornou uma rocha, endurecida pela dor. Não a vi chorar muitas vezes, mas seus olhos viviam marejados, carregando um oceano de tristeza silenciosa. Trabalhou incansavelmente, lavando roupa nas águas frias do riacho, costurando para as famílias mais abastadas, cozinhando quitutes para vender na feira. Nunca deixou faltar o pão na mesa, mas o cansaço era uma sombra constante em seu rosto. Foi com uma vizinha bondosa, Dona Odete, que descobri um refúgio, uma forma de escape da dureza da vida. Ela me permitia ficar sentada perto de sua velha máquina de costura Singer, observando seus dedos ágeis transformarem pedaços de tecido em roupas. Um dia, com um sorriso encorajador, ela me perguntou: "Adelina, quer tentar?" Um tremor percorreu meu corpo franzino, da cabeça aos pés, mas a curiosidade e a necessidade eram mais fortes que o medo. Aceitei. Meus dedos pequenos e hesitantes
guiaram o tecido sob a agulha barulhenta. A primeira costura saiu torta, imperfeita, mas meu coração se encheu de uma alegria inesperada. Descobri ali, naquele instante mágico, que minhas mãos possuíam o dom de criar beleza. A costura se tornou minha válvula de escape, meu santuário particular. Era nos retalhos coloridos, nas linhas que se entrelaçavam, que eu esquecia a fome, que apertava o estômago, o medo do futuro incerto, o peso da saudade do meu pai. Aos 14 anos, com a ousadia da juventude, fiz meu primeiro vestido completo para uma prima. Era um modelo simples, de tecido de algodão azul, salpicado de pequenas flores brancas. Mas quando ela o vestiu e seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno, senti uma onda de satisfação tão intensa que me pareceu ter realizado um milagre. Aos 17 anos, a vida me apresentou Joaquim. Ele surgiu em São Domingos montado num cavalo alazão, vindo de uma roça vizinha. Era bonito, com um jeito calmo que contrastava com a aspereza do sertão e um sorriso de canto de boca que tinha o poder de me desarmar completamente. Me escrevia cartas perfumadas com alfazema, colhia flores silvestres para me presentear, trazia doces embrulhados em guardanapos de papel rendado. Eu, menina ingênua e carente de afeto, me apaixonei perdidamente por aquele rapaz que parecia ter saído de um conto de fadas. Casei-me aos 18 anos, vestindo um vestido que eu mesma costurei. Um tecido branco liso, sem rendas ou bordados elaborados, mas com o carinho e a esperança costurados em cada ponto. No começo, acreditei que estava vivendo um sonho. Joaquim me tratava com doçura, fazia planos para o futuro. Parecia o homem que eu imaginava para a minha vida. Mas não demorou muito para que a máscara caísse, revelando uma face sombria que eu jamais poderia ter previsto. Joaquim foi se transformando gradualmente em outro homem. Um homem que gritava por qualquer motivo, que afogava as frustrações na cachaça barata do bar, que desaparecia por dias sem dar notícias. Um dia, por causa de uma toalha que ele considerou mal passada, levantou a mão e me deu um tapa no rosto. No dia seguinte veio com palavras mansas pedindo desculpas, culpando o calor, o cansaço, a injustiça do mundo. E eu, tola, acreditei. A gente sempre acredita na primeira vez, na esperança de que seja a última. Com o tempo, os tapas esporádicos se tornaram uma rotina cruel. Depois, vieram os chutes, os empurrões, as humilhações verbais que feriam mais fundo que qualquer agressão física. Ele me chamava de burra, de inútil. Dizia que eu não servia para nada. Rasgava minhas costuras com raiva, cuspia no café que eu preparava com tanto esmero. Eu não conseguia entender como aquele rapaz doce e atencioso tinha se transformado em um monstro. Mas, mais do que isso, eu não entendia por que eu ainda permanecia ali, naquela casa que se tornara um inferno. A resposta para essa pergunta dolorosa eram meus filhos, Toninho e Joãozinho. Eu me agarrava a eles como a tábuas de salvação, em um mar revolto, repetindo para mim mesma: vou aguentar firme, por eles. Mas criança sente a atmosfera carregada. Criança vê os olhos tristes da mãe. Criança ouve os gritos e os silêncios pesados. Um dia, Toninho, com apenas 8 anos, me disse com uma maturidade precoce: Mãe, eu não quero ser igual ao papai.
Aquelas palavras carregadas de inocência e sofrimento me quebraram por dentro. A noite que mudou o rumo da minha vida aconteceu na véspera de São João, uma data que deveria ser de alegria e celebração. Joaquim chegou em casa bêbado, com o rosto congestionado de raiva. Quebrou pratos na parede, chutou a porta com violência, gritou impropérios, ameaçando acabar com tudo. E quando levantou a mão suja e pesada em direção a Joãozinho, meu caçula de apenas 6 anos, vi um brilho de fúria assassina em seus olhos. Naquele instante, algo se acendeu dentro de mim, uma chama de coragem e indignação que eu nem sabia que existia. Um basta silencioso, mas tão forte que me fez tremer da cabeça aos pés. Esperei que o sono pesado da embriaguez o vencesse. Com o coração na garganta, peguei 2 mudas de roupa para cada um dos meninos. O terço de madeira que pertencia à minha mãe. A pequena caderneta onde guardava as poucas economias e as anotações escolares dos meus filhos. E saí daquela casa escura, sem olhar para trás. Caminhei horas a fio pela estrada poeirenta, com Toninho e Joãozinho agarrados a mim, um em cada braço, rezando baixinho a cada passo, pedindo proteção aos santos. Meu destino incerto me levou à casa paroquial da cidade vizinha. O padre, um homem de olhar bondoso e palavras reconfortantes, me acolheu com a caridade cristã. Dona Carminha, uma senhora viúva de coração generoso, me ofereceu um canto em sua pequena casa, uma cama macia e uma sopa quente que aqueceu não apenas meu corpo exausto, mas também minha alma ferida. Ela me disse com uma sabedoria simples e profunda: Deus não quer ver mulher sofrendo para provar sua fé, minha filha. Deus quer você viva, forte e feliz. E eu acreditei. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez em minha vida adulta, eu acreditei em mim mesma. Comecei a trabalhar lavando roupa para as famílias mais abastadas da cidade. As mãos que antes costuravam sonhos, agora esfregavam tecidos ásperos. Mas eu não me importava. Era um trabalho honesto, que me permitia sustentar meus filhos e reconstruir tijolo por tijolo a minha dignidade. Depois, com a ajuda de Dona Carminha, consegui um pequeno espaço nos fundos de um salão de beleza para voltar a costurar. Uma velha máquina emprestada, tecidos doados por vizinhas solidárias, linhas compradas com o troco do pão. Aos poucos, as encomendas foram surgindo. Uma barra aqui, uma bainha ali, um vestido simples a colar. E junto com cada ponto, a confiança em mim mesma ia renascendo. Aos 35 anos, recebi minha primeira encomenda para um vestido de noiva. A moça se chamava Cleonice. Tinha um brilho nos olhos e um sorriso tímido. Ela me mostrou uma foto desbotada de uma revista antiga e perguntou com um fio de voz: "A senhora acha que consegue fazer um vestido assim?" E eu, mesmo sentindo um frio na barriga diante da responsabilidade, respondi com uma firmeza surpreendente: "Consigo sim, minha filha. Vamos costurar esse sonho juntas." E conseguimos. Cada prova era um momento de cumplicidade, de partilha de esperanças. Quando Cleonice entrou na igreja, radiante em seu vestido branco, eu chorei. Chorei como uma mãe que vê um filho se formar, como uma artista que contempla sua obra-prima. Minha pequena oficina de costura se tornou um refúgio para outras mulheres da cidade. Mulheres traídas, machucadas, sonhadoras.
Enquanto eu costurava bainhas e franzidos, elas desabafavam seus medos e suas dores. E eu ouvia com atenção, oferecia um ombro amigo, dava conselhos simples, mas sinceros, e orava junto com elas. Minha costura era mais do que um trabalho manual. Era uma forma de cura, um bálsamo para as almas feridas. Toninho era um menino estudioso, dedicado aos livros. Cresceu e se tornou médico, um profissional respeitado na região. Sempre me dizia, com carinho: "Mãe, vou cuidar da senhora como a senhora cuidou da gente." Joãozinho, meu caçula, tinha um coração de ouro e uma paixão por aprender. Queria ser professor, amava ler histórias para mim todas as noites, com sua voz suave e melodiosa. Era um menino doce, calmo, um raio de sol em minha vida. Até que um dia, a vida, implacável, me tirou ele. Joãozinho morreu em um acidente de ônibus, voltando de um curso técnico na cidade vizinha. Tinha apenas 15 anos, a vida inteira pela frente. Quando recebi a notícia, meu mundo desabou. Caí de joelhos no chão frio, gritei de dor, questionei a Deus o porquê de tanta crueldade. Tranquei-me em meu quarto, mergulhada em um luto profundo, recusando qualquer consolo. Fiquei 3 dias sem comer, sem beber, sem ver a luz do sol. Mas na madrugada do 3º dia, em meio à escuridão do meu desespero, ouvi uma voz suave dentro do meu coração. "Você ainda tem uma missão." Levantei-me cambaleante, lavei o rosto inchado de lágrimas e voltei para a minha máquina de costura. Cada ponto que eu dava era uma prece silenciosa, uma homenagem à memória do meu filho amado. Cada vestido que eu confeccionava era um abraço, apertado, uma forma de espalhar amor e esperança no mundo. Fiz vestidos de noiva para mães solteiras que sonhavam com um novo começo, para idosas que se casavam pela primeira vez, para moças que fugiam de lares opressores em busca de um amor verdadeiro, e para cada uma delas eu repetia com convicção: "Vista esse vestido com orgulho. Não importa o seu passado, as suas cicatrizes. Você merece ser feliz." Aos 60 anos, fui homenageada pela comunidade de São Domingos. Me chamaram de a costureira dos sonhos. Subi ao palco improvisado, as pernas tremendo, e chorei. Chorei de emoção, de gratidão, de reconhecimento. Porque ali estava a Adelina, a menina que um dia pensou que não sobreviveria à dureza do sertão, transformada em um símbolo de esperança e resiliência. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, ainda tinha mais lições para me ensinar. Aos 70 anos recebi um diagnóstico que me assustou: câncer de mama. Lembro-me das palavras sérias do médico: "Vamos precisar operar." E eu, com a serenidade de quem já enfrentou muitas batalhas, olhei para ele e disse com firmeza: "Doutor, eu já sobrevivi a homem ruim, à fome, à perda de um filho. Esse câncer que me aguarde." Fiz a cirurgia, enfrentei as sessões de quimioterapia com coragem e fé e venci. Venci com a força que sempre me habitou, com o apoio dos meus netos e com um lenço colorido amarrado na cabeça, símbolo da minha vitória. Hoje, aos 84 anos, continuo costurando. As mãos já não são tão ágeis. A vista já não é a mesma, mas o amor pela arte de transformar tecidos em sonhos permanece intacto. Tenho uma neta linda que leva meu nome,
Adelina Júnior. Como ela diz rindo, cheia de energia. Ela quer ser estilista. Passa horas rabiscando croquis, me mostrando suas ideias inovadoras. E eu, com os olhos marejados de emoção, penso: a roda da vida girou, e girou bonito. Conto a minha história para que você, mulher que me ouve agora, saiba que é sempre possível recomeçar. Não importa quantas vezes a vida te derrubou, quantas vezes te machucaram, te humilharam, te silenciaram. Você tem a força para se reerguer, para se refazer, para se tornar inteira novamente. Não é um caminho fácil, eu sei, mas é absolutamente possível. Quando a dor apertar o peito, quando as lágrimas teimarem em cair, respira fundo. Fecha os olhos por um instante. Lembra de mim, Adelina. Uma mulher que apanhou da vida, perdeu um filho, enfrentou um câncer e está aqui, de pé, com um sorriso no rosto e a alma em paz. Não porque eu seja uma super-heroína, mas porque eu decidi ser forte. Eu escolhi lutar. E se hoje você se sente cansada, triste, achando que não há saída, escuta essa voz de vó que te fala com carinho. A vida é como uma costura. Às vezes a linha arrebenta, o ponto sai torto, o tecido rasga. Mas sempre dá para refazer, para desmanchar o que não ficou bom e começar um novo modelo. Você não é um resto, um pedaço descartado. Você é um projeto divino, único e especial. Levanta a cabeça, enxuga esse rosto molhado e siga em frente. Com fé, com passos pequenos se for preciso. Mas siga e nunca, jamais se esqueça. Quem te quebrou não define quem você é. Você é o que escolhe ser daqui para frente. Eu sou Adelina. Sobrevivi ao sertão árido, à dor lancinante, à perda irreparável, à violência covarde. E transformei toda essa experiência em vestidos que celebram a vida, em histórias que inspiram esperança, em uma fé inabalável. Agora é a sua vez. Me conta, o que você vai costurar com os pedaços da sua vida?